eu me chamo João Vitor, sou professor de Educação Física formado pelo Instituto Federal de Roraima, especialista em Geriatria e Gerontologia, especialista em treinamento esportivo e atualmente mestrando em Ciência da Saúde pela Universidade Federal de Roraima. Esse trabalho foi escrito em conjunto com o professor José Victor Alecrim e o professor André Pereira Triani. O trabalho é intitulado Perfil dos Espaços Públicos de Esporte e Lazer de Boa Vista. Então, os espaços públicos de esporte e lazer são locais onde as pessoas desfrutam do seu tempo de lazer ou praticam atividades físicas, podendo ser juntos, atividades conjuntas ou não. Então, é necessário analisar sempre a estrutura dos locais, como a iluminação, a acessibilidade, o acesso de transporte, a condição dos equipamentos e a finalidade dos equipamentos. É interessante que nós tenhamos essa análise pelo motivo de que nós precisamos sempre ter um diagnóstico de qual situação ele está, se ele está em boas condições, se as pessoas estão utilizando aquele local, por que elas não estão utilizando, se os equipamentos estão dando condições dela ter acesso. Um dos pontos a se notar quando se trata disso são constantes reformas e muitas construções, então é necessário sempre saber se há algum aprendizado em relação a essas reformas para que se aplique dentro das construções, seja o posicionamento de algum equipamento, seja o material em que ele é feito. Então é como se fosse uma situação de aprendizado onde os locais reformados devam dar ideias para melhorias nos locais que estão sendo construídos. Também é notável um aumento do uso de espaços específicos, sejam eles campos abertos, de várzea onde as pessoas podem jogar futebol, as corridas as ruas para praticar corridas. Então, esse aumento do uso dos espaços não específicos está sendo dado por motivos de má qualidade, más condições de uso do local. Então, é sempre necessário a gente fazer essa análise e fazer essa comparação. Nós temos aqui outra justificativa sendo a análise da democratização dos espaços. O que é isso? Os espaços eles estão dando condição para todos, seja isso pela atividade proposta pelas construções daquele ambiente, seja isso pelo local em que ele se enquadra, se é uma zona que consegue atingir muitas pessoas, se vai exigir um deslocamento de uma população de uma região da cidade para outra. Então é sempre bom também fazer. O objetivo desse trabalho foi analisar a estrutura física e as condições das praças com espaços para a prática de atividade de esporte e lazer no município de Boa Vista, capital do estado de Minas. Para isso, nós realizamos as análises dentro de Boa Vista com um questionário quantitativo. Investigamos 35 espaços públicos, tanto estaduais quanto municipais, e como critério nós analisamos os espaços esportivos, os playgrounds, as quadras, espaço para caminhada, acessibilidade para pessoas com deficiência e a iluminação do local. Essa pesquisa foi realizada em 2019. Hoje os dados eles estão um pouco desatualizados porque a prefeitura e o estado têm realizado algumas reformas, mas ele também serve como norte para pesquisas futuras, que é muito importante, principalmente dos poderes públicos, fazerem sempre essa análise do perfil dos locais. Então, a gente tenta diagnosticar os pontos-chave para a utilização adequada e confortável das áreas esportivas e comuns. Então, como resultado, nós tivemos aqui que 68% das praças possuem áreas esportivas para qualquer esporte. Quando nós analisamos espaços específicos, em especial para corrida e ou caminhada, 83% possuía espaço destinado para aquilo, um calçadão, uma marca destinada com um percurso, 16% não possuía. Quando nós analisamos se algum tinha um marcador de distância percorrida, nenhuma possuiu. Quando nós olhamos as quadras, 68,24% das quadras eram específicas, enquanto 31,76% eram quadras poliesportivas. Dessas quadras, 87% eram quadras cobertas e 87% dessas quadras não eram cobertas e 12,5% eram cobertas. Quando nós olhamos os equipamentos de ginástica, nós fizemos a divisão entre as estações,
que eram equipamentos como barra fixa, paralela e bancos para abdominal, e os equipamentos cíclicos, que são os que pertencem às academias abertas ao ar livre, que são os esquis, simuladores de cavalgada, simuladores de agachamento, de surf. Bom, desses equipamentos, 57% dos espaços não possuíam, 14% possuíam os cíclicos e 28%. Quanto às relações das condições de uso, 80% apresentavam boas condições de uso, ou seja, não apresentavam riscos para os usuários, enquanto 20% não estavam. Fazendo análise da acessibilidade, nós analisamos 3 pontos: piso tátil e sinalização para deficientes visuais, as rampas de acesso para usuários de cadeira de roda e os banheiros adaptados. Então, em relação a piso tátil e sinalização para deficiente visual, 63% possuía esse piso tátil e a sinalização, mas as rampas 79% possuíam em boas condições, 12,5% possuíam, mas estavam em más condições, e 8,33% dos locais não possuíam as rampas de acesso. E os banheiros adaptados, 62,5% possuíam, 37,5%. Em relação à iluminação, 75% dos locais possuíam iluminação em boas condições, 16,67% possuíam em más condições e 8,33% não. Em relação aos playgrounds, 83,33% dos locais possuíam playgrounds e desses 75% possuíam boas condições de uso e não ofereciam riscos. Em relação a profissionais, os animadores culturais eles estavam presentes quando tinham projetos nos locais, como a Academia Aberta, o outro projeto é o Cabelo de Prata, que são atividades propostas por órgãos públicos, mas supervisores dos equipamentos de ginástica e recreadores não estavam presentes e não existem no estado ou município. O que pode ser um perigo para os usuários, visto que nem todo mundo tem um conhecimento de como utilizar os equipamentos, mas mesmo. Então, é necessário a gente começar a zelar pelos espaços, então campanhas de conscientização partindo dos órgãos públicos, as próprias pessoas terem consciência que conservar aquilo vai ser bom para elas. É necessário trabalhar um pouco de acessibilidade, tornar os locais melhores para os deficientes, tornar mais acessível e fazer uma proposta bem inclusiva com tudo isso. É necessário também a presença de profissionais, principalmente auxiliando nas partes dos equipamentos de ginástica, evitando assim as lesões por mau uso, e é necessário diagnosticar e reportar as condições dos espaços de lazer por conta da necessidade de engajamento do público. Então, como vocês viram, um exemplo é as quadras. As quadras, boa parte delas não são cobertas. No estado faz sol muito forte durante o período da tarde. Então, manhã, tarde e noite, aquela quadra provavelmente vai estar com um piso quente, o que vai diminuir o acesso das pessoas. Então, uma cobertura ali seria uma coisa interessante. Outro ponto seria a iluminação. A iluminação ocasiona uma sensação de segurança e faz com que a pessoa queira frequentar aquele espaço. Então, é necessário sempre que os poderes públicos estejam diagnosticando os possíveis problemas e reportando para os órgãos que consertem essas falhas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.